Saudações, galera! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Fábio Barros, sou educador de Biologia e Química e hoje estou aqui para dar continuidade ao nosso estudo de Zoologia, mas também para finalizá-lo. Isso mesmo, galera, foi um longo percurso até aqui. Então olha só o nosso percurso aqui por todos os filos até chegar em mamíferos. Então, para saber tudo sobre este grupo que também nos pertence, nós estamos lá também, galera. Quais são as características que nos agrupam dentro dos mamíferos, mas também para saber quais são as questões que podem cair, desabar no Enem, dentro, é claro, das habilidades, competências e das classificações na taxonomia de Bloom. Vamos então aprofundar no conteúdo. Lembrem-se sempre também, escrever e anotar é também um ato de aprender. Então, corra lá, pegue seu lápis, seu caderno, sua caneta, seu copo com água, sua xícara de café, sente em um local confortável, intronize que você vai entrar numa sala de aula e vamos aprofundar no conteúdo. Mas antes, olha lá, tá vermelho? Então senta o dedo, se inscreva no canal, aperte no sininho para receber notificação, já deixe seu like, seu comentário, ajude o projeto e compartilhe o vídeo com seus amigos para que outras pessoas tenham acesso a este conteúdo também. Lembrando sempre, obviamente, eu falo de Altamira, no estado do Pará, às margens do majestoso Rio Xingu, com mamíferos. Vocês sabiam que tem mamíferos morando no Rio Xingu? É isso mesmo, galera, mamíferos aquáticos. Para entender melhor sobre tudo isso e muito mais, vamos aprofundar no conteúdo no meio da Amazônia brasileira. No vídeo sobre répteis, já deixo aqui a descrição para vocês. Galera, ficou muito bom este vídeo, então corra lá, depois assista. Nós tivemos que fazer uma reconstrução histórica da filogenia do grupo, porque eles são extremamente complexos e de uma taxonomia extremamente complicada. Então, traçando a história evolutiva do grupo para compreender melhor os répteis atuais, nós chegamos até os dinossauros. E estudando os dinossauros, ficamos encantados com o seu tamanho, mas também com a sua presença na história do nosso planeta. No vídeo sobre aves, e já deixo aqui também o vídeo porque também ficou muito bom, nós tivemos que fazer também a reconstrução histórica e evolutiva do grupo e verificamos que eles são primos dos grandes dinossauros carnívoros que já habitaram também a Terra, o Tiranossauro Rex. Isso mesmo, galera, que também nos encanta com o seu tamanho, com a sua gigantesca capacidade de predador. Mas vocês sabiam que o grupo que nós vamos estudar hoje, os mamíferos, também tem seus representantes dentro da megafauna? Isso mesmo, galera. Há 10 ou 12 mil anos atrás, o registro fóssil está aí para provar isso. Esses animais viveram em nosso planeta. Eram preguiças gigantes, tatus enormes e um magnífico tigre dente de sabre. E infelizmente, também quebrando um pouco dos sonhos de vocês, não se parecia tanto com um tigre porque não era felino. Era mais parecido com um canguru, porque era na verdade um marsupial. Como assim, professor? Isso mesmo. Para a gente entender melhor isso, vamos lá para o conteúdo. Mas o que eu queria dizer mesmo para vocês é que o maior animal que já existiu sobre a superfície da Terra habita os oceanos e mares e vive até hoje. O monstro do Lago Ness, professor? Não. A baleia azul. A baleia azul é o maior animal que já existiu no planeta e que existe até hoje. Ela mede 30 metros de comprimento e chega a pesar 100 toneladas. Então, para saber tudo sobre este magnífico animal e o grupo em que ele está inserido, vamos então aprofundar no conteúdo. Então, galera, sem mais delongas,
vamos aprofundar então no nosso estudo sobre os mamíferos. Obviamente, aqui nós vamos traçar uma metodologia que já é clássica no nosso estudo de zoologia, que é analisar as características gerais do grupo primeiramente e depois analisar as características específicas dos subgrupos da classificação geral. Então, para a gente aprofundar no estudo de mamíferos, eu já posso dizer para vocês também que nós não vamos aqui nos prender a aspectos da fisiologia e anatomia desses animais. Isso porque vocês e eu somos todos mamíferos. E obviamente, lá na frente eu vou gravar videoaulas de fisiologia e anatomia humana. E aí, obviamente, falando de fisiologia e anatomia humana, eu estarei também falando de fisiologia e anatomia dos mamíferos. Para não falar então do mesmo assunto duas vezes aqui no canal, então eu vou traçar aspectos gerais, basicamente da taxonomia desses animais e dos seus grupos, dos seus subgrupos, características específicas de cada um deles, e a gente então encerra a nossa parte do nosso estudo de zoologia, complementando isso depois com o estudo de fisiologia e anatomia humana. Beleza? Então, para a gente entender tudo sobre os mamíferos, já vou projetar aqui para vocês o nosso holograma e destacar então as características gerais desses animais. Para começar, já posso dizer para vocês de cara que os mamíferos são excelentes secretores. Ninguém dentro do reino animal secreta tão bem quanto nós. Então, nós secretamos leite, secretamos suor, secretamos lipídios, enfim, nós secretamos uma série de substâncias que nos ajudam no nosso processo de relação com a prole, de relação com o ambiente, de manutenção da vida deste grupo neste planeta que vai se modificando e nós vamos ter que ir se adaptando a essas modificações e para fazer isso nós secretamos como ninguém. Então, para entender a classificação então dos mamíferos, eu já posso dizer para vocês que nós somos aqueles que possuem glândulas de suor, glândulas sebáceas, mas principalmente glândulas mamárias. O que é isso, professor? Glândulas que secretam leite, glândulas que secretam lipídios, como as glândulas sebáceas, e glândulas que secretam suor para equilibrar a temperatura corpórea. Por isso, a gente já pode destacar aqui, no segundo ponto de classificação, que nós somos homeotérmicos, ou seja, a gente precisa deixar a nossa temperatura corporal mais ou menos ali equilibrada, nós seres humanos, em aproximadamente 36 graus e meio. Ou seja, se tiver acima de 36 graus e meio, a gente já começa a entrar em um estágio febril. Se tiver abaixo de 36 graus e meio, a gente já começa a entrar no estágio de hipotermia, que também não é legal. Então a gente precisa manter a nossa temperatura corpórea sempre estável. Por isso nós somos animais homeotérmicos. Mas também nós somos, para isso, animais endotérmicos. Ou seja, a gente consegue gerar temperatura interna. A gente não precisa da temperatura externa para equilibrar nossa temperatura corporal. Essa temperatura é gerada dentro das mitocôndrias. Estudos hoje comprovam que as mitocôndrias podem produzir até 50 graus positivos, veja bem, de temperatura interna, ou seja, lá dentro das mitocôndrias. Professor, mas a temperatura ótima das proteínas é 45 graus, acima de 45 graus a proteína começa a desnaturar? Pois é, mas isso dentro da mitocôndria. Ela então transfere essa energia para nós e a gente consegue então ir equilibrando isso, essa energia, em ali aproximadamente 36 graus e meio.
Uma outra característica de todos os mamíferos, isso para ir se adaptando a essas mudanças do nosso planeta, é que nós temos hemácias anucleadas, ou seja, as nossas hemácias, diferente dos peixes, diferente dos anfíbios, elas não possuem núcleo, e isso para ter mais espaço interno para carregar oxigênio do pulmão para o restante das células do corpo e fazer essa energia produzir, ou melhor, converter essa energia para que a gente possa manter a nossa temperatura corpórea ali em 36 graus e meio. Uma outra característica já vinculada a essa das hemácias anucleadas são os nossos pulmões. Nós temos então pulmões que nós chamamos alveolados, ou seja, nós temos alvéolos nos nossos pulmões. Isso possibilita com que a gente tenha uma respiração pulmonar mais eficiente. E para melhorar ainda mais essa eficiência na conversão de energia, nós temos as nossas famosas hemácias anucleadas, como já falei. Mas aqui ainda uma outra característica espetacular dos mamíferos é que para fazer essas hemácias circular pelo corpo inteiro, nós temos então um coração muito potente, um coração muito dinâmico que possui então 4 cavidades. Diferente dos peixes, que possuem 2, diferente dos anfíbios, que possuem 3, diferente dos répteis. Olha aqui, os répteis aí tem aquela diferenciação lá dentro do grupo dos crocodilos, mas aqui nós já possuímos então 4 cavidades no coração, o que possibilita essa dinâmica de circulação muito mais eficiente. Uma outra característica ainda dos mamíferos é que nós possuímos 7 vértebras aqui na nossa cervical. Ou seja, basicamente todos os indivíduos, com exceção apenas dos peixes-bois, que possuem aqui 6 vértebras, e diferente das preguiças, que tem espécies que possuem 8 e espécies que possuem 9, todos os demais mamíferos possuem 7 vértebras na cervical. Até a girafa, professor, aquele pescoção dela possui 7 vértebras somente no pescoço? Isso mesmo, somente 7 vértebras. Tem ainda uma série de outras classificações aqui, condições anatômicas e fisiológicas que estão ligadas somente aos mamíferos, mas nós não vamos nos prender tanto a isso, nós vamos pegar somente as características principais. E uma última ainda dessas características principais é que nós somos então animais que têm dentes diferenciados. É só olhar para você, né? O nosso dente da frente tem uma característica, nós temos presas, depois nós temos lá aqueles que são para amassar o alimento, enfim, com uma série de funções diferenciadas de acordo com a sua estrutura. Esses dentes diferenciados nos classifica como heterodontes. Olha lá, hétero, diferente, dontes de dentes. Então, nós somos todos heterodontes porque possuímos dentes diferenciados. Essas são características gerais a todos os mamíferos. Como eu falei, existem outras, mas nós vamos parar por aqui. Ah, detalhe, tem uma muito importante, que é muito legal, porque as aves têm penas, os répteis e os peixes possuem escamas, mas nós possuímos pelos. Isso mesmo, galera, os mamíferos possuem pelos. E há aqui uma questão que é muito interessante, muito legal. Vocês sabiam que nós, seres humanos, temos tantos pelos, que nós temos basicamente a quantidade de pelos, a mesma quantidade de pelos dos chimpanzés? Isso mesmo. Professor, eu não acredito. Quem contou esses pelos todos no corpo dos seres humanos e dos chimpanzés? Pois é, tem biólogo para tudo, né? Então alguém foi lá e contou os pelinhos lá do corpo dos seres humanos, contou o pelinho dos chimpanzés e verificou que é a mesma quantidade. A mesma quantidade. Mas eu olho para o chimpanzé, parece que ele é mais peludo. Mas acontece que os pelos do chimpanzé é muito mais grosso e muito mais longo. Parece então que o pelo de um ser humano é em menor quantidade, mas não é a mesma quantidade. E tem ser humano que parece que tem até mais pelo do que o chimpanzé, né? Mas enfim, isso já é uma outra história. Aqui estão as características gerais dos mamíferos e agora nós vamos então ver características específicas dos grupos desses animais tão interessantes que são nós, os mamíferos. Vamos lá?
Então, galera, vamos aprofundar agora no grupo dos mamíferos dentro das suas subclassificações. São somente 3 e estão divididas de acordo com o aspecto reprodutivo ou as características reprodutivas de cada grupo. São eles: prototério, metatérios e eutérios. Então, para entender cada um deles, vamos aprofundar vendo as características específicas individuais de cada grupo. Então vamos lá? Primeiramente nos prototérios. Esses animais, então, são chamados de monotremados. O que é isso, professor? Monotremados são aqueles que possuem apenas um orifício para excreta, para defecar e para reprodução, botar ovos. Botar ovos? Como assim, professor? Eles são aves ou são mamíferos? Isso mesmo que vocês ouviram, galera. Estes animais aqui botam ovos. Nós temos basicamente 2 dentro deles. São os mamíferos mais primitivos, com características mais primitivas. Tem um vídeo muito bom do Pirula, depois vocês poderiam assistir lá. Vou deixar aqui também como indicação para vocês, então depois vão lá, o aspecto da biogeografia e distribuição dos mamíferos, né? Analisando um pouco da história evolutiva desses animais. Então vocês vão ver, por exemplo, que os prototérios, ou seja, esses indivíduos aqui que são monotremados, eles são os mais primitivos e que ainda ficou um grupinho ali próximo da Oceania, ou melhor, na Oceania, que são os ornitorrincos e as equidnas. As equidnas, professor, é esse que está aparecendo aí para vocês. Ele é parecido com um porco-espinho, mas não é. Esses animais também, assim como os ornitorrincos, eles botam ovos. Mas uma outra característica ainda destes animais é que eles não possuem glândulas mamárias. Ou seja, eles ainda não possuíam glândulas mamárias no aspecto, na história evolutiva. Isso vai surgir depois. Então, aqui o leite vai ser secretado pelos poros do pelo do abdômen deste animal. Isso mesmo. Então, quando a fêmea lá bota ovos, esses ovos eclodem, nasce o ornitorrincozinho bebê, coisa mais linda, ele vem, então, sobe no abdômen da mãe, a mãe secreta leite pelos poros do pelo e ele fica passando a língua lá no abdômen da mãe e sugando, então, aquele leite, coisa mais linda do mundo. Não sei se é tão lindo assim, né? Porque ele tem bico de pato. Esse animal é muito interessante. Ele parece um castor, tem mãos que parecem de lontra e bico de pato. Mas na verdade é um ornitorrinco. Na verdade eu acho que ele é um ET. Um extra. Não é. Não pode ser. O Pirula já mostrou pra gente lá no vídeo. Depois corra lá. Muito interessante. Ele é apenas fruto do processo evolutivo. Então, esses animais, eles também eles vivem ali, né, ocupam um nicho aquático, então eles conseguem capturar o seu alimento lá no meio bentônico de lagoas, lagos, rios, enfim, então eles vivem por ali e costumam habitar em tocas, como está aparecendo no vídeo aí para vocês. Mas, enfim, então esses animais botam ovos, não têm glândulas mamárias, e são basicamente ali a equidna e o ornitorrinco. O macho dos ornitorrincos ele tem um esporão nas patas traseiras e que é perigoso. Não é tão venenoso assim, mas tem um certo veneno, tome cuidado com ele. Beleza? Vamos ver agora o próximo grupo, que é o grupo dos marsupiais. Quem são esses indivíduos? Eles são aqueles que possuem o marsúpio, são chamados então de metatérios. Esses animais já possuem glândulas mamárias, mas eles possuem também um saco ali, que é o marsúpio, onde os animais, então os bebês, vão ficar ali por um tempo até se desenvolver completamente. Porque a fêmea ela vai dar à luz a um bebê ainda não desenvolvido completamente. E aí ele termina de se desenvolver dentro do marsúpio. Então, quando a fêmea dá à luz, ele vem então subindo ali, ela se curva para trás, ele vem subindo, agarrado ali pelo abdômen da fêmea, entra dentro do marsúpio e termina de se desenvolver lá dentro, porque
as glândulas mamárias estão ali mesmo e ele vai então sugando o leite e tem basicamente, ele dobra de tamanho a cada 2 dias. Então o leite é muito potente de canguru. Professor, se eu tomar leite de canguru eu vou também ficar muito forte? Não, aí o leite dos mamíferos é equilibrado para cada um dos animais, basicamente. Então ele tem dosagens certas de lipídio, de açúcar e de proteína de acordo com cada uma das espécies. Então é bem específico para atender a demanda de cada um desses animais. Então, para o canguru ele serve, mas para ti talvez ele não tenha o mesmo efeito. Mas quem quiser depois provar leite de canguru, aí já é uma outra história. Mas é só os cangurus, professor, que estão aqui? Não, nós temos também o koala. Olha só que interessante, aquele bichinho bonitinho, esse que está aparecendo aí para você, também é marsupial. Mas nós temos um outro feião, que é o gambá. O gambá também é marsupial. Então, nós temos aí, né, os marsupiais. Uma outra característica interessante é que a cangurua, é assim que se fala? Será cangurua? Mas, enfim, ou a koala, elas possuem 3 vaginas. Como assim, professor? 2 laterais e uma pseudovagina no meio, por onde então o bebê sai. As vaginas laterais elas servem então para fecundação e a vagina frontal ela vai servir então para o bebê sair. Então, se ela tem 2 vaginas laterais que servem para fecundação, o macho tem 2 pênis? Não, mas o macho do koala tem uma coisa interessante, o pênis dele é bifurcado, ou seja, tem 2 cabeças. Meu Deus, que bichos loucos! Pois é, esses são os marsupiais. E ainda termina de guardar o bebezinho lá dentro do marsúpio. É tão interessante que o canguruzinho, quando é pequeno, a boca dele é tão pequenininha, ele está tão ainda mal desenvolvido, que a boca dele é menor do que o bico do peito da cangurua. Depois que ele dobra de tamanho, ele já consegue se desenvolver e depois, com o tempo, ele já está mais bem formado ali, consegue ter as suas aventuras de canguru, de koala ou de gambá por aí. Beleza? Vamos então ao nosso último grupo, que é o grupo ao qual nós pertencemos, eutérios, placentários. Estes animais, nós também estamos aqui, são vivíparos e placentários. Como principal ordem, nós temos então os insetívoros. Insetívoros são aqueles que se alimentam à base de insetos. Nós temos aqui topeiras, é um exemplo destes animais. Nós temos também os quirópteros, mas apareceu aqui um carnívoro. Olha que carnívoro bonito, heterodonte mamífero. A nossa velha amiga que eu disse que ia aparecer no vídeo quando fosse mamíferos, a chitara. Olha os dentes dela aqui, heterodonte mamífero, carnívora. Então, carnívora são os animais que se alimentam de carne. Nós temos os felinos, caninos, mas os quirópteros, como nós tínhamos falado anteriormente, são os morcegos. Também temos entre esses animais os lagomorfas, são coelhos, lebres, edentados, tatus, os rodôntias são os roedores. Nós temos como principal, o maior roedor do mundo, a capivara, mas também os ratos estão aqui dentro. Temos os plobocídeos, aqueles que têm a probóscide, são os elefantes no caso. Temos também os sirênios, são peixe-boi. Os cetáceos, que são as baleias, golfinhos, perissodáctilo, aqueles que possuem o casco no pé e completo, não tem uma fenda no casco. No caso aqui nós temos zebra, cavalo, e nós temos também os artiodáctilos. Os artiodáctilos são aqueles que possuem a fenda então nas patas, como no caso os bovinos. Temos também ainda, obviamente, nós, os primatas. Enfim, e com isso a gente encerra então a nossa aula sobre este grupo espetacular que são os mamíferos, que somos nós. E a chitara
e todos os outros que mamam os mamíferos. Então, galera, terminamos também a nossa série de zoologia. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui seus comentários com dicas e sugestões, mas também já olha lá embaixo, senta o dedo, se inscreva no canal, deixe seu like e ajude o projeto. Compartilhe o vídeo com os demais primatas para que todo mundo tenha acesso ao conteúdo de mamíferos. E a gente se vê na nossa próxima série, no nosso próximo vídeo. Mas até lá, obviamente, se você se inscrever e apertar no sininho para receber a notificação, você já sabe. Falou!